Então, começando mais um Ciência com Vida, hoje não vamos fazer aqueles experimentos explodindo, não. Vamos falar o seguinte: história é a ciência que estuda o homem e as suas transformações ao longo do tempo. Então, hoje estamos na cidade de Bom Jesus do Galho, onde vamos conhecer os dois autores do livro que está falando da história da cidade, ok? Vou sentar aqui entre eles, ver se eu pego um pouco assim de intelectualidade, né, via osmose. Estamos aqui com o senhor... Eu sou Fran Silva, né? Como artista sou conhecido como Fran Silva, mas meu nome é Francisco José da Silva, mas aqui na nossa cidade todo mundo me conhece por Professor Chicão. Professor Chicão. Já no meio literário aí, né? No meio artístico é Fran Silva, lá no sul do país todos me chamam de Francisco Silva, mas assim, para mim, qualquer forma que dê para identificar, para mim tá ótimo, sem problema algum. Ok. Estamos também com o senhor Anacleto, é isso? Anacleto Justino de Guzmão. Ok. Então, os dois foram são autores e coautores do livro. Bom, vou começar com o senhor. História de Bom Jesus do Galho. Colocar isso no papel, foi fácil? Não foi fácil. Tem mais de 40 anos que eu estou queimando a pestana para fazer levantamento de dados para poder escrever um pouco dessa história. Que ainda tem muita coisa para frente ainda que não pôde fazer no livro e ficar muito grande e caro. E como nós somos carentes de recursos, o poder público veio, não patrocina, não ajuda, nós estamos aí catando graveto para estado afora para poder fazer esse livro. Bacana. Então, para escrever esse livro, ele lhe procurou, não é isso? Igual você fala no livro. É interessante salientar também, pessoal, que ele é professor de física também, entendeu? E historiador. Bom, como se deu essa parceria? Ô Reginaldo, na verdade, eu não ia participar desse livro. O Anacleto se encontrava com certas dificuldades para fazer o trabalho de digitar esses textos. Ele não estava conseguindo quem fizesse esse trabalho para ele, nem ele pagando. E ele reclamando comigo, eu me propus a fazer para ele, sem cobrar nada dele. Claro que eu expliquei para ele que o tempo que eu dispunha não era tão grande e que ia ser um pouco lento, mas faria para ele esse trabalho de imprimir isso aí sem cobrar nada. Mas o livro seria de autoria dele. Mas com o passar do tempo, e aí acho que ele ficou assim, muito entusiasmado, acho não, né? Tenho certeza até. E ele começou a trazer aquelas pilhas e mais pilhas de documentos, reportagens antigas, fotos antigas, e aquilo deu um trabalho danado. Eu não tinha tanto tempo, como já disse, e aí me motivou muito, eu comecei a ficar muito motivado, e aí ele falou que o livro não era dele, nós dois seríamos coautores. E aí eu estava tentando assim preservar aquela característica própria do autor, que cada um tem a sua característica, a sua forma de escrever. Eu estava tentando ser fiel às características próprias dele. Mas a partir do momento que ele falou comigo que eu também seria autor, nós seríamos coautores, aí eu comecei a dar um toque mais pessoal. Eu já tenho uma experiência um pouco maior, né, em literatura, embora eu seja da área de ciências, né? Mas assim, enveredei nisso aí, já estou com uma experiência um pouco mais, né? Tem mais rodagem, vamos dizer assim. E aí eu comecei. E aí a gente foi compilando, organizando. Foi muito trabalhoso, mas foi muito gostoso, né? Porque até no prólogo aí eu estou justificando a razão da gente organizar esse livro, né? Porque, como você mesmo sabe, você é filho da nossa terra. Bom Jesus do Galho, a maioria das pessoas não sabem exatamente a razão do nome da nossa cidade, como ela se formou. Então nós temos aí muitos mitos, muitas lendas e às vezes até muitas controvérsias também com relação à origem da cidade. E com isso a pessoa acaba não conseguindo se situar no contexto da história da cidade. Então eu tenho que deixar aqui bem claro, né, que o grande mérito que eu acho desse trabalho ter saído é exatamente essa ideia do Anacleto de reunir tantos documentos antigos. Ele tem um acervo invejável, ninguém na cidade tem um acervo igual dele. Então, quer dizer, eu acho que o grande mérito é dele por isso, porque ele tem esses documentos, situações que eram tidas como lendas e tal, ele conseguiu, através de documentos, provar que são fatos e que são importantes, né, para que nós pudéssemos hoje ter essa cidade modesta como é, mas ela existir para que nós pudéssemos nos orgulhar de ser bojesuenses.
Bacana. Para entender o porquê de sair esse livro, que ficou até legal, muito bom mesmo, tá de parabéns o livro, a questão das fotos. Estamos aqui, né, com o seu Anacleto. Tem muito material aí, é isso? Mostra pra gente aí. Falando um pouco da história dessa cidade. Tem uma Xerox, tem um original lá. Certo. Original, Deixa eu segurar o livro pro senhor, depois a gente volta com ele. Ah, correto. Dá uma olhadinha. A Praça Padre Dionísio, em 1968, os caminhões do prefeito Caio Batista aterrando a praça para fazer o jardim, que hoje nós estamos vendo aí. Ah, então peraí. Isso aqui era o jardim. Vira e dá um zoom no jardim pra galera entender. Era o jardim antigamente. Em 1968, interessante. Esse jardim que está vendo aí, era isso que está aqui. Bacana. Tem uma outra foto também, não é isso? Tem mais foto. Aí, aqui, vou mostrar, já estou em seguida, vou mostrar outra foto do jardim de novo, em outro ângulo, já pegando a igreja. Ah, tá. Pegando a igreja para ver que aqui é o jardim mesmo. Pegando a igreja do Senhor Bom Jesus aí, em 1968. Agora eu devo de contar a história depois desses caminhões cortando terra, viu? Certo. Vou contar a história. Bacana. Agora, Então é o seguinte. Aqui tem também uma foto do Caio Batista prefeito, o pai do Aécio Neves, Aécio Cunha, onde está aquele senhor sentado lá no jardim, lá, ó. Ali eles veio fazer uma inauguração de uma placa ali, que é de boné. É o pai do Aécio Neves. Esse aqui é o Eurico Gade, da Rádio Caratinga. Ah, então vamos dar um zoom aqui. Dá. O Eurico Gade entrevistando o Aécio Neves, Aécio Cunha, pai do Aécio Neves, em Bom Jesus do Galho. Ele era deputado na época. Certo. E o Atos Vieira também não apareceu aí, mas estava no dia da festa, inaugurando a Praça Padre Dionísio. A praça aterrada somente com os dados ali. Aí, se terraplanagem e aterro, né? Porque tem que levantar. Aí eu devo contar a história. Em 1966, o Caio foi eleito prefeito de Bom Jesus do Galho. Eu fui eleito juntamente com o doutor Emílio Valadares, juiz de paz, eleito naquela época. A última eleição que houve para juiz de paz. Aí o Caio começou a desaterrar o posto do Atlantique do Silvestre Alves Ladeiro Vetim, que era companheiro político, botou o trator desaterrando ali, os caminhões puxando terra, e jogando terra para qualquer lugar. Alguém chegou na estação, que eu morava no bairro da estação, era relojoeiro. Alguém falou comigo, falou, o PSD vai denunciar o Caio porque está desaterrando lote para o Vetim particular e vai denunciar ele. Eu, com toda a vida, eu gostei das coisas organizadas. Eu tinha máquina fotográfica, tinha gravador, tinha tudo. Foi lá e fotografou. Não, aí vim e falei com o Caio. O Caio tinha a última casa que tinha ali na esquina, chamado Pedro Gerardo de Brito, Pedro Gerardo Santo. Todo mundo conhecido por Gerardo de Brito. Aí ele morava, eu vim cá, chamei ele, falei, Caio, por que você não... Onde é que você está colocando aqui a terra? Ah, mas deixa eu jogar. Não, vamos jogar aqui a terra, tudo no jardim, aterrar o jardim. Levantar os montes de terra ali, depois eu vou vir, vou fotografar, e é um documento que vai guardar, porque se ele denunciar, você está desaterrando lá, porque está mais perto, para aterrar o jardim. Correto. Ele falou, ideia boa, vamos lá agora. O cara é meio doidão. Aí foi lá e botou tudo para cá, os caminhões. E aí começou... Aí quando ele mandou lá falar comigo que a praça estava aterrada, já os montes de terra estavam lá que podia vir. Aí eu vim, tirei um ângulo para lá, cruzado. Fotografia, essas fotografias. Que o senhor mostrou aí. Bacana. Nós vamos voltar nessa fotografia agora. Vou só mostrar aqui o seguinte. Nesse livro, você falou a questão da história da cidade. Como que é essa história da cidade? Bom Jesus do Galho, o nome Bom Jesus do Galho, porque parece que inicialmente era de Manhuaçu, depois Caratinga, depois do Galho. Como que se dá esse processo? Reginaldo, você certamente já passou por uma situação que eu passo com frequência até hoje. O nome da nossa cidade
é meio estranho para as pessoas de fora, né? É verdade. E às vezes assim eu frequento muito o sul do país, porque eu sou membro de academias em várias partes do Brasil, agora já sou membro de academias até fora do país, e sempre alguém pede para explicar. E aparentemente, a princípio sim, para aquela pessoa que não conhece nada a respeito daqui, é estranho mesmo, né? Bom Jesus do Galho, por que Galho? Mas é fácil de entender isso aí, para nós que somos daqui. A gente tem que pensar da seguinte forma. Bom Jesus do Galho se formou, originou a partir do galho, galho velho. O galho velho se formou, se originou de Quartel do Sacramento. E Quartel do Sacramento se formou pelaquela necessidade que o governo imperial tinha na época, no final do século XVIII, de conter a evasão das pedras preciosas, da riqueza nossa aí, porque é sabido que já cobrava-se um imposto bem alto na exploração. Então, a princípio, essa região toda era de mata, era muito fechada, era uma situação mesmo contrária à presença do ser humano, né? Vamos dizer assim. E com isso, ele resolveu, o imperador, né, e nós tínhamos também o governador da província, resolveu fazer as divisões militares do Rio Doce, para tentar organizar. Então, inicialmente, isso aqui era para penalizar, para isolar as pessoas tidas como criminosas naquela época, para que elas não pudessem continuar praticando crimes, principalmente de evasão de impostos. Então, o que acontece? Isso aqui era uma forma de penalizar. Aí, depois, eles resolveram construir o degredo de Caeté, e com isso havia necessidade de fazer estradas, aí começa a ponte queimada, né, tal. E eles resolveram criar divisões militares do Rio Doce. Era um total de 9. Quartel do Sacramento era a 4ª divisão militar, e cujo comandante dessa divisão era o Sargento Reis, João José dos Reis. Então, quer dizer, na verdade, a origem de Búzios do Galho se inicia em Quartel do Sacramento. Então, aquela pedra que pode ser vista até hoje em Quartel do Sacramento, aquela pedra ela era alta, né? Não era, havia um enorme salão debaixo dela. Então, eles chegaram ali, né, trabalhando, aí gostaram daquilo ali, se alojaram ali e, inclusive, estabeleceram essa divisão, né, ali, debaixo da pedra. Não tinha uma construção, eles aproveitaram a natureza. E aí, Sargento Reis resolveu fixar a moradia ali, e aí com a criação das divisões militares, aí foi estabelecido um pequeno quartel ali. Por isso o nome Quartel do Sacramento. Exatamente. Aí o que acontece? Aquela região, né, também é outro nome estranho para as pessoas de outras regiões, né, compreenderem. Então aquela localidade, hoje distrito, recebeu o nome de quartel porque era uma base militar. Do Sacramento porque é às margens do Rio Sacramento. E aí então tá. Existem 2 versões para a criação do Gaio, que antigamente se falava Gaio, não era Galho, até nos documentos era Gaio. A gente está justificando isso aqui no livro. Então, a partir dessa base, que era chamada de Sacramento Grande, aí algumas pessoas debandaram, existem 2 versões, não se sabe ao certo qual que é a verdadeira, mas o certo é que debandaram e vieram para onde hoje é o Galho Velho. Se estabeleceram ali, formou um aglomerado, e é interessante que por volta, no início do século XX, aquela localidade hoje, chamada Galho Velho, era uma das principais vilas da região. Foi uma grande vila. Mas o que é que aconteceu? Então, Galho, também tem uma explicação para Galho, 2 versões também. A confluência do Ribeirão do Galho com o Rio Sacramento, né? Que alguém, né, dizem que alguém chegou e falou, aqui tem um galho no rio. Outros dizem que seria porque para atravessar o rio, passar um galho de uma árvore, mas ao certo ninguém sabe. É aquilo que eu disse anteriormente, a origem de Búzios do Galho é cercada até hoje de muito mistério, muitas controvérsias e muitas lendas. Então a nossa intenção era exatamente tentar definir essa situação para nós que gostamos da nossa terrinha, né? Até para nós mesmos conhecermos melhor e os habitantes da terra. Então o que aconteceu? A vila começou a desenvolver, tinha um comércio ativo, né, no início do século XX, um comércio ativo na Vila do Galho. Mas só que, com essa história de Dom Bento, porque nós devemos a Adão Coelho,
que nós temos que lembrar que praticamente no início as cidades sempre começavam, tinha um aspecto religioso na origem das cidades. Construía-se uma igrejinha e aí uma vendinha próxima, um campo de futebol e as coisas assim. Quase todas as cidades brasileiras, elas se formaram a partir, né, de uma igreja, ou seja, de caráter religioso. Então, com essa história também que não é bem definida, que Adão Coelho teve uma doença, uns falam que era uma dor de cabeça, outros dizem que era um problema na perna, mas o certo é que não tinha cura. E ele fez uma promessa ao Senhor Bom Jesus de doar um terreno e fazer a capelinha, onde está hoje o santuário, né? Nosso orgulho maior, o cartão postal de Bons do Galho. Então o que aconteceu? Ele construiu essa capelinha aqui e aí começou a se formar o aglomerado. E ele se formou muito rápido. Então rapidamente a vila de Bom Jesus já estava superando a Vila do Galho, que era o distrito. Lá era distrito, aqui pertencia ao distrito do Galho. Ficou maior. Aí eles transferiram o distrito para cá. Aí o que acontece? Na hora de definir o distrito, aí Bom Jesus, por causa da promessa que Adão Coelho fez ao Senhor Bom Jesus. Entendi. Galho, porque inicialmente a nossa cidade era pertencente ao distrito do Galho. Então, ficou Bom Jesus do Galho. Houve uma certa época até que isso aqui era conhecido por Bom Jesus do Sacramento. Entendi. E Na aí, verdade, então, é do Galho que é do Sacramento. Aí então o que acontece? Bom Jesus, o aspecto religioso, né? Vamos a mencionar. O aspecto religioso, Bom Jesus, do Galho, porque pertencia inicialmente ao Galho. Aí depois, né, com a chegada da Estrada de Ferro em 1929, né, a Estrada de Ferro Leopoldina, que faz uma falta enorme até hoje, com a chegada dessa Estrada de Ferro, aqui realmente cresceu assustadoramente, muito rapidamente. É pena que estagnou depois, né? Certo, então é o seguinte, nós vamos falar mais sobre isso. Senhor Anacleto, nós vamos agora em um outro ponto, para conseguir ver a cidade por cima, para a gente falar como que era Bom Jesus antes e Bom Jesus agora. Tá legal? Então, Ciência Convida, falando da história de Bom Jesus do Galho. Vamos agora ao próximo bloco, entendendo, no caso, como essa cidade se formou. Para mostrar aqui o que é o ponto de onde surgiu toda a cidade, a igreja do Senhor Bom Jesus. De volta à Ciência Convida, falando da história de Bom Jesus do Galho. Estamos aqui com o autor desse livro, Bom Jesus do Galho, Nossa Terra, Nossa Gente. Estamos aqui numa tomada na parte de cima, porque é interessante mostrar também aqui o Rio Sacramento, não é? Então, enquanto fala ali o Rio Sacramento, a importância dele para a cidade. O Rio Sacramento nasceu lá no Sacramentinho, para cima perto de Manhuaçu, e deságua aqui no Rio Doce. E quando eu assumi a prefeitura, ele era todo cheio de volta, curva. Qualquer chuvinha que dava, ele transbordava. E do lado de cá do rio não tinha nada, era fazenda, a propriedade do Pedro Geraldo dos Santos, é o Geraldo de Brito. Aí eu resolvi comprar a propriedade do Geraldo para fazer as casas populares, a Coab. Aí depois eu resolvi, então, arretar o rio, fazer um arretamento no rio, drenagem. Fiz o projeto e vim contratar uma empresa e retamos o rio, fiz o rio. Ficou por 1.200.000 na época e o orçamento que o governo ia dar era 1.300.000. Eu fiz com 1.200.000 para amenizar um pouco. Questão de enchentes. Da enchente. É bem interessante saber desses projetos e divulgar, né, por que ele não surgiu. Nós vamos voltar a falar sobre isso. Só vou dar um zoom aqui que eu faço questão de mostrar isso. Olha, de onde eu vim, eu sou daquele bairro lá, olha. Conhecido como o bairro Raul Soares, vulgo Passamão, da Dona Close, Rua do Cemitério. Ali, quando eu morava lá, né, meus pais ainda moram lá ainda, tudo casinha barreada, pau a pique e sapê. Tem até uma foto bacana de mostrar. Bom, mas não é isso aqui agora a abordagem. Fran Silva, fala pra gente então o seguinte, qual que seria a importância de trabalhar esse livro na sala de aula? É até legal mostrar que cada cidade deveria ter a história da cidade se mostrando, para que os alunos, né, possam primeiro entender a história da cidade, a geografia local e depois sair da cidade, que eu acho que seria interessante. Olha, Reginaldo, você foi meu aluno, né?
Embora eu nunca tenha sido professor das 4 primeiras séries do Fundamental, mas eu me lembro que dentro do planejamento, a história tem que ser regional, a história é local. Então a grande importância, inclusive a gente colocou no prólogo ali, que infelizmente esses dados que eram até então desconhecidos, deveriam ser mostrados para os alunos de primeira a quarta série hoje, né, hoje até o 5º ano, para conhecer um pouquinho da nossa história. Então esse livro ele vai ter essa utilidade, que poderá ser um suporte, um livro paradidático, porque pessoas que às vezes têm 50 anos de idade, uma geração já bem anterior, não conhecem praticamente nada da origem do nosso município. Então a gente entende que, primeiramente, a história tem que ser a história local, né? A partir daí, é claro que também é importante que as pessoas conheçam mais sobre o mundo, mas primeiramente daquele meio que o cerca, do qual ele está inserido e às vezes nem sabe se situar nele. Bacana. Então, Ciência Convida, agora nós vamos mostrar ao pessoal, ok, os outros trabalhos que já fizeram também. Bacana? Para isso, vamos sentar ali naquela sombra, porque o sol... De volta o Ciência Convida, né? Falando sobre a história de Bons do Galho. Você que está vendo, tem a história da cidade. Se tiver um trabalho bacana, convide-nos a estar divulgando o seu trabalho, que é legal todo mundo ter um conhecimento acerca do trabalho. Bom, esse livro, para finalizar e falar dos demais trabalhos que vocês têm, você falou que esse trabalho começou uma vez pelo Sula, é isso? Isso. Então, como a gente já havia conversado, né? A parte, é justo que a gente fale da preocupação que o saudoso Sula, Maurício Bueno, teve anteriormente de escrever esse livro, né? Provavelmente com o mesmo propósito que nós escrevemos agora. Mas só que ele começou a reunir os documentos e ele faleceu precocemente. E com isso ele não pôde concluir o trabalho e assim, inexplicavelmente, toda aquela documentação que ele havia reunido, aquilo evaporou, ninguém sabe o destino. Então é por isso que eu costumo dizer, sem nenhuma demagogia, da importância, do valor que teve essa iniciativa do Anacleto de colecionar esses materiais. Não podemos deixar de destacar aqui que o jubileu, né? Aqui nós recebemos gente de todas as partes do país e é muito bom que eles também possam conhecer um pouquinho, né? Que às vezes o sujeito vem aqui todos os anos de jubileu, mas sabe dizer nada a respeito. Então, quer dizer, é uma oportunidade que a gente acredita estar dando, né? Ao elaborar esse livro e publicar esse livro, essa oportunidade tanto para os locais, principalmente os da geração atual, e também aquelas pessoas que nos visitam anualmente, né? Que é uma terrinha pobre, pequena, né? Uma cidade pequena, mas sem sombra de dúvida a gente está falando aqui é muito acolhedor e aprazível, né? Bacana. Tem outros trabalhos também que fizeram. O senhor também tem um outro livro aí, não é isso? Que o senhor escreveu? Poderia pegar para mostrar a gente? Eu queria te mostrar aqui Sim. primeiro a Ponte Queimada. A vira para quem não A foto da Ponte Queimada. E vou explicar por quê. Em 79 deu 40 e tantos dias de chuva sem parar. O Rio Doce transbordou e arrancou a ponte que a Cesita fez. Ficou a ponte queimada, aí já não é queimada, a ponte arrancada com água. Certo. O padre Rino é bem curioso, bem estudado também. Vai lá na ponte queimada e anda na praia, formou uma praia grande. E na Praia Grande descobriram uma placa de Guido Malieri. E aqui está o retrato da ponte com aonde eles fizeram para baixo da ponte, colocaram a ponte, ordem do dia do capitão Guido Malieri, que comandava a região. É uma ordem do dia que ele deu para transportar, ordem do dia para mandar gente para as canoas, com canoa e mais índio, mais escravo, para poder fazer as travessias, que o trem pesava, está no livro aí, 75 arrobas, 750 arrobas, né? Parece que é isso. Hein? 74 arrobas. É pesado demais. É uma fundição que ia para Caeté.
a montar em Caeté. Aí eu fui lá e fotografei, tá aí a... Bacana, bacana, bacana. Agora o livro que eu escrevi sobre meio ambiente, o Afonso me convidou para fazer parte, eu quase pouco estudo, mas ele falou, não, eu te oriento. Aí comecei, ele, Padre Rina, a dona Naí, diretor do colégio, Francisco aí, Francisco e outros mais. Começamos toda semana a reunir. E a gente tinha que levar 3 trovas para poder ser publicado. Certo. Aí, uma das duas trovas que eu escrevi sobre Elis Regina, que faleceu em janeiro, aí essa foi publicada no jornal lá de Colorado, nos Estados Unidos. Foi parar lá. Ah, muito foi bom. parar lá. O trabalho, viu? Então eu vou até dizer ela, uma delas. Numa manhã de janeiro, o mundo todo chorou. Ficou a arte em desespero, Elis o mundo deixou. Essa foi publicada lá no jornal dos Estados Unidos. Aí eu resolvi fazer trova sobre meio ambiente. Tá aí o livro. Você até falou que tem esse livro seria para quem mesmo, lá em Caratinga? Ah, Pedro, esse eu dediquei na época para o Pedro Paula. É o ambientalista que tinha no Caratinga. Aí eu escrevi para ele, mas não localizei, mudou para o Espírito Santo, desapareceu. O livro encontra desde 24 de julho de 2007. Está meu guardado aí. Bacana. Para o Pedro Paulo. Agora, quando vai para a internet, vai para o mundo, ele vai saber. Ah, vai saber. Vamos voltar aqui então. O outro trabalho que você falou que tem também? Antes eu queria pedir até desculpa aqui pelo equívoco, né? Na verdade, Anacleto, nós dissemos errado. Eram 475 arrobas. Alguém pode falar assim, o que isso tem a ver com o quê? Mas é que isso aqui foi primeiro transporte fluvial no Rio Doce. Foi o primeiro que aconteceu. Porque antes havia as canoinhas dos índios, de algumas pessoas ribeirinhas, né? Mas assim, um transporte pesado foi o primeiro. A razão dessa placa com a ordem do dia. Mas eu sempre gostei muito de ler e cheguei a ensaiar, não sei, por curiosidade talvez, a compor algumas obras poéticas. E com a chegada desse movimento aqui, do qual atualmente eu sou delegado da União Brasileira de Trovadores, seccional de Bom Jesus do Galho, eu comecei a aprender as regras de versificação. E gostei, estudei um pouco mais sobre isso, continuo estudando ainda, e de lá para cá eu comecei no movimento trovadoresco. Depois nós tivemos a oportunidade de fundar aqui em Bom Jesus do Galho a Academia Bom Jesuense de Letras, né, a ABLA, que infelizmente está desativada por razões, né, que não cabe aqui a gente mencionar, mas é uma pena. E, na verdade, essa história de escritor, eu não levava isso muito a sério, não. Mas eu havia escrito, no ano de 2000, resolvi publicar um livro de pensamentos e poesias, que foi o meu primeiro livro, né, Ecos do Coração. Foi publicado em 2000. E aí eu comecei a tomar um certo gosto pela coisa, né? E aí procurei aprimorar, estudar as regras e tal. Eu publiquei o outro livro. Aí já vem bem meu lado de professor da área das ciências, né? Eu preocupado com a poluição desse rio, elaborei um projeto e fizemos o trabalho de campo, eu e o Reinaldo, né? Hoje engenheiro, era pedreiro, nós fizemos o trabalho de campo. Com os dados que nós conseguimos coletar, a gente escreveu esse livro aqui. Bacana. Então, olha, o nosso tempo é pequeno, não é? Eu quero já de imediato agradecer, né? Muito obrigado pela participação. Então, eu quero agradecer ao senhor. Falar o seguinte, valeu, a ideia de mostrar isso, porque na verdade o programa é Ciência com Vida, é mostrar a ciência da vida, a ciência no dia a dia e convidando a você. É isso aí, vem com vida que a ciência te convida.